a Deus. Boa noite a todos. Bom, mais esse momento, nós estarmos aqui juntos para compartilhar a palavra e declarar o quanto Ele é bom, né? E quero lembrar que eu conto com você amanhã, às 20h30, nosso culto online, onde nós estamos ali com compromisso, estarmos orando pelas famílias, orar pela sua vida. É um culto de oração mesmo, de verdade. Nós começamos já com oração, no finalzinho nós fazemos uma reflexão, e a oportunidade talvez para alguém que nunca viria à igreja, né? E ali pode ser uma porta para que essa pessoa possa iniciar, né? Então é uma oportunidade onde todos poderão assim participar, tá bom? Abre comigo na sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 19. Agora à noite estarei fechando do versículo 5 ao versículo 7. Eu creio que esse assunto aqui, eu poderia até chamar o pastor Alfredo que está ali, ele viria aqui agora, iria pregar essa mensagem, que é sobre batismo. Ele chegou a ficar feliz lá, vermelho lá atrás. Posso ir, pastor? Ele tem dado essa aula, né, sobre batismo, e vai reforçar, né, o que nós estaremos fazendo é o último domingo, não é isso, pastor Alfredo? Desse mês de novembro, que será do mês de novembro, que será o nosso batismo. Então eu fico agradecido aí pela sua decisão, que tem participado, que tem estado conosco, que tem chegado aqui mais cedo. Agradecer toda essa equipe. E eu faço esse convite para você, querido, que é uma pessoa que vem à igreja, que gosta desse ambiente, mas que você pode ainda participar dessas aulas, que começa sempre aos domingos, às 19h, às 17h, né? Para você entender, e quem sabe, se não for agora, mais para frente, tomar essa decisão, né? Versículo 5, Atos 19, ouvindo isso, se referindo aos 12 discípulos que Paulo ali encontra em Éfeso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Só até aqui. Vamos fazer uma oração. Pai, que a tua graça, que a tua presença nos dê a liberdade aqui nessa noite para compartilhar a tua palavra de uma maneira alegre, sem peso, sem culpa, mas também com muito esclarecimento. Não que seja uma palavra que traga um desgaste, né? Mas pelo contrário, um encorajamento a cada vez mais buscar aquilo que de fato é o mais importante, a presença do teu Espírito nas nossas vidas. Que assim seja, que o Senhor seja glorificado. Amém. Aqui o batismo ocorreu, né, na vida desses homens, e eu quero estar iniciando falando um pouquinho sobre essa questão do batismo, que é o estudo que nós estamos fazendo. Estamos em Atos aí 19, né? Então eu estou seguindo o cronograma desse livro. O batismo não é uma condição para a salvação, mas testemunho da salvação. O batismo é um selo visível, é uma graça invisível. Inclusive essa semana, uma criança perguntou isso para uma das nossas professoras, que eu costumo chamar de pastora ou pastor de crianças, né? Tia, eu sou obrigado a ser batizado, né? E aí ela estava lá conversando essas dúvidas que sempre acontecem, né? Então, o que nós podemos entender, querido, que aqueles que são de Cristo devem receber esse sinal da aliança e identificar-se com Ele. O batismo é um ato público, por meio do qual afirmamos pertencer ao Senhor e integrar a sua família. Então, vemos isso como uma ordenança de Deus, e se isso é uma orientação bíblica, por que não fazer? Se eu não me batizar, eu não vou ser salvo? Não existe base bíblica para isso, tá? Apesar de que as pessoas às vezes
entram por essa linha, todo aquele que crer, né, e for batizado será salvo, né? Crer em Jesus, for batizado. Então, se eu não criei, se eu não fui batizado, eu não vou ser salvo. E aí, essa semana eu estava até comentando sobre isso. Se fosse qualquer outra pessoa que estivesse naquela cruz, iria dizer que aquela pessoa que morreu estava em pecado, porque disse para aquele ladrão que ele iria entrar no paraíso, e ele não foi nem batizado. Mas ainda bem que foi Jesus que estava lá naquela cruz, né? Mas isso não justifica o fato de você cumprir essas ordenanças de Deus e não fazê-lo, né? Então esse é o assunto que eu quero entrar nessa manhã, nessa noite, e o tema principal é ser cheio do Espírito Santo. Aqui é o ponto que eu vou começar a mexer um pouquinho com você. Ser cheio do Espírito Santo, querido, não é uma opção. E aí, você quer ser cheio do Espírito Santo? Não, estou afim disso não tenho tempo para isso. Não, estou cheio de tantas outras coisas. Cheio do Espírito Santo, não tenho oportunidade para isso, não é o momento, não. A Bíblia deixa bem claro que ser cheio do Espírito Santo não é uma opção. Porém, isso não quer dizer que todos que são crentes, que são cristãos, são cheios do Espírito Santo. E é aí que acontece as grandes dificuldades dentro da igreja, os problemas, os escândalos, as dificuldades da pessoa permanecer na fé. Por quê? Porque aquele que está à frente não conduz a pessoa a estar cheio do Espírito Santo. Às vezes, a preocupação maior é de manter o número de membros dentro de uma igreja do que conduzi-la à presença do Senhor. Então, ser cheio do Espírito Santo não é uma opção. E aí eu vou dar o passo a passo depois, lá em Filipenses, o que fazer. Mas é uma evidência do que se arrependeram e receberam a fé em Jesus. Uma pessoa que está cheio do Espírito Santo, ele está convencido de que ele precisa de ajuda. Ele está convencido que o seu ensino, da sua cultura, da sua formação, seja acadêmica, seja familiar, não é o suficiente para ele ter essa intimidade com Deus. Ele precisa aprender mais. Uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, cheio dessa presença de Deus, ele transmite paz. Ele consegue ter equilíbrio nos momentos mais difíceis da sua vida. Observa, quer ver um momento mais complexo das famílias? É no momento de um sepultamento. Você vai observar quando em um lugar, um momento como esse, uma família que é convertida e uma família que não é convertida. O ambiente é outro, querido. No ambiente da minha família, por parte de esposa, no momento de um velório, eles contam piada, eles riem, tem almoço, não é assim, Marcos? Marcos, meu cunhado está aqui. É diferente. Vá em um sepultamento de uma pessoa que não conhece a Deus. É um desespero. Por quê? Porque o Espírito Santo, de fato, é aquele que nos consola. Mas é possível que nessa caminhada as pessoas se acostumem com esse ambiente, se envolvam na igreja, tenham o seu compromisso normal de uma pessoa responsável, mas ainda não recebeu esse toque. Receber esse toque do Senhor, querido, é aquele abrir de olhos, como aconteceu na vida do apóstolo Paulo. É aquela sensibilidade de você dar um passo atrás e dizer: olha, aquele dia eu falei isso com você, mas eu estava com muita raiva, eu acho que não foi bom, me desculpa. Ele se torna uma pessoa sensível. Ele percebe quando ele entra no lugar e se ali tem a presença de Deus ou não.
Ele sente quando há forças contrárias. E interessante que essas forças malignas também são perceptíveis diante daquelas pessoas que não conhecem a Deus, mas elas não conseguem identificar. O cristão não. Um cristão cheio do Espírito Santo é diferente. Esses dias eu estava conversando com um grupo de pessoas cristãs em um determinado emprego, em determinada área de serviço. Eles disseram: pastor, nós fomos lá fazer determinado local lá, limpar aquela área, o lugar estava pesado, pastor. Eu arrepiei, fiquei com medo, eu voltei. Falei: você não é crente? Não, mas tem que ser um pastor. Não, meu filho, tem que ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Essa é a diferença. Você sabe quem está com você, quem está contigo. Você sente essa segurança, não é pela uma certeza de uma perfeição da sua vida, mas um desejo de querer se consertar. Então, depois que os 12 homens creram em Jesus e foram batizados em seu nome, o que aconteceu? Versículo 6 ao versículo 7. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em língua e a fazer o quê? Profetizar. E eram todos uns 12 homens, né? Esse número 12 tem uma simbologia, né? Mas não vou entrar nessa parte agora. Mas observe que o momento que ele passou pelo batismo foi diferente do batismo anterior que eles tinham passado. Paulo percebeu que precisava ter uma correção na vida daquelas pessoas, e aquelas pessoas aceitaram aquela orientação. Você, ao ler o versículo todo 19, ou ouvir a mensagem hoje pela manhã, você vai entender melhor. Então, vamos observar aqui 3 acontecimentos simultâneos, nesse exato momento. Em primeiro lugar, eles receberam o Espírito Santo. E aí eu vou dar um exemplo aqui prático. No momento em que nós estamos aqui eu preparo a área do assim batismo, é lindo você perceber na vida daquela pessoa que vai passar pelas águas, que ela está cheia do Espírito Santo. É diferente, irmãos. É diferente quando você conversa com uma pessoa que diz que é um cristão, mas ele está cheio de tantas outras coisas, mas não cheio das coisas de Deus. Existem pessoas que se dizem cristãos, mas são pessoas atribuladas. Mas esteja perto de uma pessoa que busca a presença de Deus. Você quer estar juntinho com ele sempre. Por quê? Porque ele não aponta o dedo para você, não. Ele te corrige, sim, se estiver errado. Mas não com a intenção de te provocar, mas com a intenção de dizer: querido, se você não buscar esse caminho, não vai ter mudança nenhuma na sua vida. Então, primeiro ponto, eles receberam o Espírito Santo. 3 coisas simultâneas. Depois, falar em línguas e a profetizar. Então, estar cheio do Espírito Santo é uma dádiva de Deus. Não existe um mecanismo, né? Dizer: eu agora vou estar cheio do Espírito Santo. E aqui é um ponto importante para nós entendermos. Às vezes, você vai ouvir assim: olha, vamos tocar o louvor, vamos criar uma atmosfera espiritual para que o Espírito Santo esteja aqui nesse lugar. Errado. Essa pessoa está falando besteira. Não tem nada a ver com coisa de Deus. Você não cria um ambiente para o Espírito Santo estar ali, meu irmão. Porque o ambiente está no coração. Posso falar para você, há poucos dias, né, eu estava no banheiro. Alguém aqui vai ao banheiro? Vai? Só eu? Banheiro lá, fazendo as necessidades, normal, cantarolando. Rapaz, daqui a pouco, eu comecei a falar em línguas. Imagina você falar em línguas no banheiro.
e o Espírito Santo começou a me visitar. Eu provoquei aquele ambiente. Eu vou estar agora na igreja. O que eu quero dizer para você, querido? Em qualquer lugar que você está nessa sintonia com Deus, o Espírito Santo pode te visitar de maneira maravilhosa. Aleluia! É simples assim. O Evangelho de Cristo é básico, é simples. Eu não tenho que criar uma atmosfera. E eu venho desse discipulado, né, em que às vezes criava-se um ambiente e o meu líder falava: pode parar com isso. Não se cria uma atmosfera para o Espírito Santo estar aqui. O Espírito Santo, ele vai enchendo a sua vida de maneira naturalmente, porque ele é o Senhor da sua vida. Aleluia! Você pode aí dar um glória a Deus? Então, não existe uma fórmula, querido. Isso é uma dádiva de Deus. Mas permanecer cheio do Espírito Santo é uma dádiva de Deus? Sim ou não? Não. É uma responsabilidade nossa. Imagina alguém que vai dizer assim para você: olha, eu vou te ajudar no seu negócio, a iniciar a sua empresa. Vou te dar aí, sei lá, 10 mil reais para você iniciar o seu negócio, a sua venda disso, aquilo, seja lá o que for. Então aquela pessoa te deu o pontapé inicial, te motivou a você, te deu uma força. Mas ele vai dizer: olha, daqui para lá, você vai andar com as suas próprias pernas, você vai aprender a administrar. Então o Senhor vem e enche você da sua glória, da sua presença, quando há um arrependimento, quando há uma confissão de pecado, quando você busca as coisas de Deus, quando você pratica, quando você recebe os ensinamentos, porque a igreja é uma escola, é para você fazer o seu exercício diário. O que acontece quando você estuda e você não revê as matérias depois e vai fazer a prova? Você tira nota boa? Negativo. Eu conheço algumas pessoas que nem precisam isso, mas são exceções, né? Está lá na sala de aula. Eu tinha um amigo assim, está lá na sala de aula, e ele não estudava. Aquilo que o professor ensinava era o suficiente para ele tirar nota melhor do que eu, que estudava. A minha esposa também é assim. Fazia as provas: olha, Emilson, fui mal para caramba, fui péssimo. Aí vinha ela: estou arrasado. Quanto você tirou? 9,8. Falei: eu também estou arrasado. Um 7, eu já estava soltando fogo, dando glória a Deus, aleluia, né? Mas tem pessoas, né, que são normais como eu, e tem pessoas que são exceções, né? Então, o fato aqui, querido, que nós podemos assim observar, que permanecer é responsabilidade nossa. E eu posso afirmar para você, querido, que se desvaziar das coisas de Deus hoje é muito fácil. Pode ter certeza. Você vai se acostumando com as coisas que o mundo vai lançando e aos poucos vai minando a sua fé. Observa aí, no momento da sua conversão, em que você teve um encontro com o Senhor, para os dias de hoje, você está na mesma empolgação? Você está no mesmo amor? Seria uma casualidade dizer que o Espírito Santo, que no livro do Apocalipse diz para você retornar ao primeiro amor, é casualidade? Não. A gente vai perdendo. Por isso, precisamos estar atentos para observar se estamos nos desvaziando, estamos fazendo da igreja um grupo de pessoas afins. Eu gosto de ir lá porque todos participam. Vamos pegar o exemplo da Alice, porque lá tem dança, ou porque lá tem música, ou porque lá tem um pastor assim, ou porque lá tem uma festa. São grupos afins, mas isso não é igreja, irmãos. Igreja é o lugar para que você possa adorar o Senhor. Igreja é o lugar em que você tem que ser confrontado, sim. Igreja é o lugar em que você diz: olha, aquela palavra me incomodou, aleluia. Significa que o Senhor está movendo aí na sua vida e confrontando o seu pecado. Mas também a igreja, querido, é o lugar onde você diz:
a minha vida tem sido transformada. Aleluia! Eu tenho visto mudança na minha vida. O meu comportamento tem mudado. Por quê? Porque a palavra de Deus tem sido pregada. Não existe mudança na vida do ser humano se a palavra do Senhor não for pregada. Por isso que Paulo vai olhar para aquelas pessoas e vai dizer: olha, foi muito bom esse batismo aí que vocês tiveram do João Batista, mas vocês estão vazios. Vocês estão sem brilho nos olhos. Um cristão, irmãos, que quando chega alguém para ele numa situação difícil, e ele tem essa comunhão com Deus, ele não vai dizer: ah, de fato está tudo ruim, está tudo difícil mesmo, essa vida é uma desgraça, essa vida não tem graça nenhuma, essa vida, o mundo está difícil. Não. Um cristão que tem essa comunhão com Deus, ele vai dizer: de fato está difícil, mas ainda existe uma esperança, porque a igreja do Senhor está aqui. Aleluia! Esse problema que você está enfrentando não é fácil, mas eu posso afirmar, querido, pelo testemunho na minha vida, que Deus fez. Se você acreditar, Ele também vai fazer na sua vida. Você tem visto mudança na sua vida? Você tem visto transformação? Você tem visto algo ser diferente? Porque a partir desse momento que esses discípulos foram confrontados com a palavra, que receberam a palavra, eles foram transformados. Estar cheio do Espírito Santo significa: eu quero receber a palavra de Deus, eu quero botar em prática isso. Pergunta para qualquer pessoa que pratica qualquer modalidade de atletismo. Eu falo na área de esporte, né? Porque é a qual eu gosto muito. Pergunta para qualquer pessoa: o que precisa fazer? Aí uma pessoa leiga, empolgada, ele vai comprar o melhor tênis. Não adianta. Ele vai comprar a melhor roupa, que não esquenta, não adianta. O melhor capacete, a melhor bicicleta, seja lá a melhor corda para fazer escala, não adianta. Todos vão dizer a mesma coisa: você precisa todos os dias treinar. Mas é treinar. Estar cheio do Espírito Santo, querido, é um treinamento diário para a sua vida. De manhã, você já começa a treinar. Na parte do almoço, no cair da tarde, à noite, nos momentos bons, nos momentos difíceis, no momento de tempestade, no momento de tremendo sol, no momento de alegria, são momentos em que você estará treinando. O falar em línguas e profetizar são dons espirituais. Eles não são seus. Eles não te pertencem, não são dons permanentes. Tem pessoas que dizem: eu tenho o dom de falar de língua, e é um dom mesmo. Eu tenho o dom de profetizar, Deus me deu o dom, mas nem sempre, querido. Deus tem me dado esse dom de falar em língua. Eu não fico falando em língua toda hora, coisa estranha. Se eu ver um cristão, que tudo você vai conversar com ele e começa a falar em língua, esse cara é doido, é maluco, qualquer outra coisa, menos está cheio do Espírito Santo. Porque existe ordem, existe decência, existe um motivo para isso. Quer ver um outro exemplo? Profecia. Quantos aqui, vamos ser sinceros, não acreditam em profecia? Quantos não têm coragem de dizer que não acreditam em profecia? Já melhorou. Por quê? Porque pelas coisas erradas, pelas coisas incoerentes que foram ditas. Não é? Hoje em dia a moda é falar profetiza. Olha, eu profetizo que Deus vai abençoar a sua vida. A profecia só tem coisa boa, interessante isso, não é? Será que a profecia bíblica falava a respeito disso? Só de coisas boas? Não. E aí tem um propósito, para que haja descrédito na palavra de Deus. A mesma coisa eu falar em línguas. Às vezes,
Não é o momento, não é um espírito que te toma e que você fica possuído, que você não está ouvindo. Eu já tive momentos de cultos maravilhosos em que a pessoa começou a atrapalhar o culto. E eu lembro do meu líder falar: obreiro, chama essa pessoa aí, pede para parar, que isso aí não é nada do espírito, é carnal. E a pessoa teve que parar mesmo, porque era carnal. Aquela pessoa, aquele líder teve discernimento do que estava acontecendo. Por quê? Eu quero criar um clima espiritual e mostrar que eu estou cheio da presença de Deus. Mas uma pessoa, querido, que fala em línguas, que profetiza, ele é diferente. Ele não fala besteira. Ele sabe a hora certa. Ele sabe o tempo certo. E o momento que precisa ser dito a palavra. Olha esse exemplo que eu vou mostrar para você. Abre aí no Evangelho de João, por favor. E João capítulo 4. Veja, aconteceram 3 coisas. Estavam cheios do Espírito, falaram em línguas e profetizaram. 3 fatos simultaneamente, totalmente diferentes uma coisa da outra. Vamos entender o que é profecia. Vamos ver aqui um profeta. Capítulo 4, versículo 15 a versículo 19. A conversa de Jesus com aquela mulher samaritana. A mulher lhe disse, não vou ler o capítulo todo: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Jesus está falando de coisas espirituais, e ela estava entendendo que era de coisas terrenas. Então, mostra que até esse momento, ela não estava cheia do Espírito Santo, mas estava cheia das coisas terrenas. Então, primeiro ponto que nós precisamos observar aqui, é diferente uma pessoa que tem essa sintonia com o Espírito Santo de Deus. Ele consegue entender aquilo que está sendo dito. Não há confusão na mente dele. Ele não tem dúvida. Ele se torna uma pessoa esclarecida das coisas espirituais. Uma pessoa que não está cheia do Espírito Santo é isso. Você fala uma coisa e ela entende totalmente diferente. E ainda traz confusão naquele ambiente, porque ela quer resolver as coisas espirituais com algo carnal, natural. Dá-me dessa água. E aí Jesus começa a aprofundar essa conversa. Versículo 16. Ele lhe disse: vai, chame o seu marido e volte. O que tem a ver uma coisa com a outra? Ela está falando de água. Ele está falando de que ele é a água da vida, que vai saciar a fonte, a sede do seu coração. O que tem a ver uma coisa com a outra? Aqui começa a entrar a intervenção de um profeta. Vá, chame o seu marido e volte. O que ela disse? Vamos ler comigo? Não tenho marido. Então, o que nós podemos perceber, querido? Que não tem como você estar cheio das coisas de Deus sem que haja uma confissão, sem que haja um arrependimento. Igreja não é bagunça. Igreja não é venha como está e fique como está, não é. Igreja é mudança de vida, é largar as coisas velhas que ficaram para trás. Ontem, quando estava ouvindo o comentário, enquanto estava caminhando e ouvindo as pessoas gritando sobre o negócio do gol, na minha caminhada o Senhor foi falando comigo, porque eu oro assim, irmãos, né? Eu tenho uma oração estranha, eu vou orando quando estou correndo, quando eu estou caminhando, e aí eu comecei a lembrar o quanto eu era fanático, e mesmo depois de eu ter largado toda essa coisa de acompanhar time, de torcida, eu ainda ia ao estádio, e teve um momento que foi muito interessante, eu ainda insistindo com Deus, e um dia foi com um grupo de torcedores, amigos, e naquele dia o time
deu um problema lá e não foi bem. E a pessoa diz: sabe por que deu errado? Porque você estava lá. Eu falei: cara, eu sou torcedor pelo mesmo time igual você. Mas ali eu entendi o que o Senhor estava falando comigo. Emilson, você não entendeu que eu quero tirar isso da sua vida, porque isso é o centro da sua vida, e eu quero ser o centro da sua vida e não esse time de futebol. Aí ontem, nessa caminhada, eu estava lembrando disso. Né? Então, o que nós podemos observar, querido, aqui nesse momento, que às vezes Deus traz um assunto que não tem nada a ver, para levar você ao arrependimento e dizer: olha, você precisa ter uma mudança. Ela lhe disse: não tenho marido. Respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. Respondeu ela, você falou, versículo 18, o fato é que você não tem, versículo 17, não tenho marido. Respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, não fala de marido, tá? 5, e o homem com que agora vive não é seu marido, ou seja, os 5 não era seu marido, e agora você está no 6º, o quê? Relacionamento. Presta atenção nisso, querido. Se você é uma pessoa cristã, e diz que ama o Senhor, como você pode se relacionar com uma outra pessoa, sem que seja casado? Sabe qual é o nome que dá para isso? Pecado, desejo sexual, vida ilícita, e não tem como, você vai estar cheio de qualquer outra coisa, menos cheio do Espírito Santo. Nessa hora que eu gosto de ouvir, amém, aleluia, olha o silêncio. Observa, querido, que essas coisas que acontecem aqui, não são diferentes dos nossos dias atuais. Mas olha que coisa maravilhosa. A palavra de Deus, ela nos faz refletir e abre os nossos olhos. O fato é que você já teve 5, já errou 5 vezes, e está errando pela 6ª vez, né? Porque esse que você está não é seu marido. O que você acabou de dizer, disse ela, é verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que é o quê? Profeta. Olha a diferença do que é ser uma pessoa que traz uma palavra profética sobre a sua vida. Ele fala de coisas que ele não sabe. Quantas vezes, como pastor, eu estou falando algo aqui que eu não sei o que está acontecendo na sua vida, e é comum as pessoas dizerem: mulher, você contou o nosso problema para esse pastor, hein? Não contou não, mas Deus está revelando, para que haja um conserto e uma transformação na sua vida. Vamos ser sábios, irmãos. Vamos aprender a usar a palavra certa. Vamos parar com essa moda errada. Eu profetizo bênção sobre a sua vida. Deus mandou você profetizar bênção sobre a vida daquela pessoa? Você sabe como que aquela pessoa está andando com Deus? Então, eu boto a mão e digo, eu declaro o quê? Quem mandou você declarar? Ontem eu estava lá, passando na prefeitura de Niterói, estava lá uma movimentação, declaro sobre essa prefeitura, me deu vontade de parar: pastor, quem mandou você declarar alguma coisa? Deus falou contigo? Mas eu fiquei na minha, não tinha nada a ver com aquele problema, só fiquei ali orando. Mas veja, querido, é uma banalização com um único propósito, de trazer descrédito da palavra de Deus. Mas eu afirmo para você, com total segurança, nos dias de hoje, ainda há pessoas cheias do Espírito Santo. Nos dias de hoje,
ainda há pessoas que recebem o dom de falar em língua. E eu sou esse testemunho aqui na sua frente. Nos dias de hoje ainda há pessoas que profetizam. Eu sou esse testemunho aqui. Mas todas as horas eu profetizo de maneira nenhuma. Se Deus não mandou falar nada. Pastor, diante dessa situação, o que você tem para dizer? Eu tenho algo para dizer. O quê? Nada. Nada. Se Deus não falou, não vou falar nada. Então, depois desse exemplo de profecia, o Espírito foi derramado. Há 4 momentos especiais no livro de Atos. Capítulo 2, capítulo 8, capítulo 10 e capítulo 19. Em grupos diferentes. Para os judeus, samaritanos, para os gentios. E aqui, nesse momento, no livro de Éfeso também, né? O que nós podemos ver aqui nesse momento? Que o Senhor não faz acepção de pessoas. Não é um grupo específico. Não é os escolhidos especiais. Não é para os primogênitos. É para todos aqueles que creem. Nesse momento, então, eu quero agora destacar algo importante, que é a experiência de falar em línguas e profetizar não é evidência do batismo com o Espírito Santo. Isso é uma grande confusão na igreja. Quantos se sentem mal? Eu fui lá e fulano colocou as mãos, fulano começou a falar em língua e eu saí lá do mesmo jeito, aconteceu nada, porque Deus não liberou esse dom, não é um dom que alguém libera. O fato de você não ter esse dom, né, que muitos chamam como o batismo no Espírito Santo, não quer dizer que você não estará cheio do Espírito Santo. São coisas distintas e diferentes. Eu sei que isso é confuso. Eu sei que alguns condicionam uma pessoa estar cheio do Espírito Santo se ele fala em línguas. Porém, não existe base suficiente para você afirmar isso. É só você ler, depois em casa, Atos capítulo 8. E aí você vai tirar essas dúvidas. Porém, no 1 Coríntios, capítulo 12, Paulo vai esclarecer isso para algumas pessoas. Assim, versículo 28, 1 Coríntios 12, versículo 28. Assim na igreja, Deus estabeleceu primeiro apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam o milagre, e os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administrar e os que têm dons de falar em diversas línguas. Esse diversas línguas aqui é um outro tipo de língua, tá? É um outro momento para a gente conversar, que não vai dar para explicar isso agora. São todos apóstolos? É importante entender que na gramática do grego, sempre contém essas perguntas, tem uma palavra como se fosse uma negativa, ou seja, são todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. São todos mestres? Não. Tem todos os dons de realizar milagres? Não. Tem todos os dons de curar? Não. Falam todos em línguas? Não. Todos interpretam? Não. Entretanto, versículo 31, busque com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. Então, Paulo aqui começa a mostrar para não trazer esse peso, porque nem todos. No livro de Éfeso, você vai ver esse derramar também, todas as vezes que Paulo orava. Mas isso não aconteceu sempre, irmãos. E aí eu estava uma vez conversando com uma pessoa que entrava em crise, todas as vezes que se reunia para orar. Ela achava... na Assembleia de Deus fala reteté, não é isso? Sim ou não? Eu sei porque eu venho dessa cultura de uma igreja assembleana. Mas eu não gosto de falar, eu acho isso uma palavra vulgar.
né? Mas a pessoa achava o seguinte, que todas as vezes que tinha que se reunir, o Espírito Santo tinha que derramar, tinha que ter profecia. Eu falei, então, você imagina aquele momento, quando os apóstolos estavam arrasados com a morte de Jesus, e voltou a pescar. Pedro falou, vou pescar. E aí, estava lá novamente, Jesus dá novamente um sinal, joga a rede para tal lugar, né? E aí quando eles voltaram, encontram Jesus, acendeu uma brasazinha, uma fogueira, tem algum peixinho aí, e fez uma excelente comida, e ninguém falava nada. Alguém falou em língua naquele momento? Alguém profetizou naquele momento? Quem é que estava ali à frente? Quem é que estava à frente? Jesus. Então não tem base, são cultura que nós criamos para mostrar que aquela igreja tem a presença de Deus. Mas aqui nesse exato momento, querido, a presença do Senhor está aqui. Para cada um, Deus dá o dom, e o dom não é permanente. Eu tenho o dom de cura. Como assim? É seu? Você comprou? Como é que você produziu isso? São coisas temporais, querido, que Deus dá para aquele momento, e pode ser que você não tenha mais. Até aqui está tudo bem? Está confuso? Está desesperado? Estou em crise? Estou apavorado? Apavorada? Ou está tudo bem? Tudo bem? Então, o que nós podemos aqui dizer? Busque os melhores dons. E aí eu dou um exemplo de uma coisa secular. Uma vez nós estávamos numa igreja, e aí uma pessoa disse assim, começou a profetizar, e aí chega o irmão animado, pastor, Deus falou comigo através daquele homem que eu vou ter uma Hilux. Há 8 anos atrás, esse carro devia valer uns 150 mil. E eu falei para ele assim, eu joguei uma água fria, tá, irmãos? Eu falei assim, irmão, qual o automóvel que você tem? Pastor, você sabe que eu tenho uma motozinha caidinha, você consegue bancar essa moto? Nem o PVA eu paguei ainda, pastor. Eu falei, meu amigo, cai na real. Se Deus hoje te desse uma Hilux, hoje uma Hilux está custando na faixa, sabe de quanto? 280 mil, estou chutando certo? 280 mil? Estou falando de uma picape, a diesel. 280 mil? Por aí. Sabe quanto é o IPVA de uma picape de 280 mil? 8 mil, 9 mil. Se hoje eu recebesse uma picape zero nesse valor, eu ia ter que vender e dar de oferta para a igreja, porque eu não tenho como bancar o IPVA desse carro. Você sabia disso? Eu não tenho como bancar o seguro. Ou seja, veja, eu falei, meu filho, veja a incoerência. Cai na real, você deve ter entendido outra coisa. Assim somos nós, querido. Às vezes nós queremos pedir um dom, e você precisa de uma outra coisa. O Senhor me deu o dom de cura, mas a sua vida financeira está toda bagunçada. Você precisa de dom de cura? Não, querido. Você precisa de sabedoria e de o dom de administração. E vim para as aulas que o pastor Alfredo tem dado aqui, né, pastor? Então, querido, o que nós podemos observar, o que diz o Novo Testamento sobre isso? O Novo Testamento não apoia a crença de que o recebimento do Espírito Santo resulta no falar em línguas. Eu sei que eu também aprendi isso durante muito tempo. Mas com o passar do tempo, lendo, aprofundando mais, vendo os registros bíblicos, nós podemos ver que não é assim. E você está falando com alguém que tem essa experiência. Mas eu conheço pessoas, querido, que não têm o dom de falar em língua, o dom de profetizar, mas são pessoas cheias do Espírito Santo. Eu conheci uma família muito especial na minha vida, 2 famílias. Uma da igreja congregacional e uma da igreja batista. As 2 moravam em frente. Eles não acreditam nesses dons.
Mas quando eu chegava lá nessas duas casas, uma eu ia para almoçar e outra eu ia para tomar café. O café era bom, gente. Aqueles biscoitinhos maravilhosos. O esposo trabalhava em restaurante no Rio, então era aqueles docinhos que pobre não queria comer nessa padaria, né? Que vem aquelas coisas chique, então eu achava o máximo. Mas naqueles docinhos, naquele café que essa tia do coração que eu tinha, que hoje já partiu para o Senhor, tocando aqueles louvores, aquela casa, querido, não sai da minha memória. Tinha a presença de Deus. Então o que nós podemos ver, querido? Deus não obriga que você tenha algum desses dons, mas é incondicional. Você tem que estar cheio do Espírito Santo. Isso aí Deus não abre mão. Somos demonstrados a buscar o batismo no Espírito Santo ou o dom de língua, mas a Bíblia ordena que sejamos cheios do Espírito Santo. E aí eu finalizo. Porque você fala cheio, pastor, e aí? Como é que eu faço? Como é que eu vou estar cheio? Que negócio é esse? Eu estou cheio de problema, eu estou cheio de preocupação, eu estou cheio de dor. Não é nada dessa coisa ruim que te preocupa. Olha o que está aí em Filipenses 4, versículo 4 a 9. Esse aí é um dos versículos que você poderia imprimir e botar lá na porta da sua geladeira, que é o lugar que mais você visita na sua casa, não é verdade? Olha aí, versículo 4 até o versículo 9. Eu dou tem vários, tá? Mas eu dou esse passo a passo para mostrar como que você pode estar cheio do Espírito Santo. Em primeiro lugar, vai dizer o quê? O que diz aí? Vamos ler? Alegre sempre novamente no Senhor. Sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Então a primeira coisa, Deus é bom. Olha que dia maravilhoso. Eu esqueci de passar o protetor solar, mas estou recebendo vitamina D. Aleluia. Né? Eu estou usando esse tênis aqui que está apertado, comprei o número errado, mas estou satisfeito porque era o tênis que eu queria, porque pobre tem essas coisas, não tem? Sente, eu comprei errado, mas é meu, eu consegui. Alegre-se sempre. Observe as coisas que você fala. Pratique essa alegria. Que alegria é essa? É reconhecendo que Deus está no centro da sua vida. Quinta-feira, dia de finados, eu estava muito cansado. E aí nessa caminhada, pedalando com a minha esposa, eu queria tudo, menos uma coisa, que o pneu da bicicleta furasse. Sabe o que aconteceu? O pneu da bicicleta furou. Esposa, eu estou achando que o pneu está furado. Não, mas está macio, mas está maravilhoso. Está arriado, mulher. E aí você para no meio de uma comunidade, moto para lá, moto para cá, e eu dizendo, Senhor, glória a Deus, Deus é bom. Isso não devia acontecer. Um lado querendo reclamar, indignado, mas o outro lado dizendo, Deus está comigo, louvado seja o nome do Senhor. Consertei aquele negócio e continuei a caminhada e terminei dando glórias ao Senhor Jesus. Alegre-se no Senhor. As coisas da vida, querido, vai querer roubar a sua alegria, mas quer estar cheio do Espírito Santo? Veja que o Senhor está a todo momento na sua vida. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, uma pessoa amável. O meu temperamento é assim. Não, o seu temperamento é assim, mas uma pessoa cheia do Espírito Santo começa a ter domínio próprio. Uma pessoa oga se torna uma pessoa gentil quando está cheia do Espírito Santo. Uma pessoa de temperamento forte, como o apóstolo Paulo,
passa a ser uma pessoa que tenha mais paciência. Perto está o quê? O Senhor. Quer estar cheio do Espírito Santo? Por onde quer que você ande, por onde quer que você esteja, comece a declarar isso. O Senhor está aqui. No meio desse tiroteio, no meio desse engarrafamento, o Senhor está comigo. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado por esse trânsito que deu tudo errado, mas o Senhor está comigo. Algo bom está acontecendo, porque está aqui a tua presença. Aleluia! Essas são as práticas, querido. Versículo 6 ao versículo 9. Não ande ansioso por coisa alguma. Você tem andado ansioso? Está desvaziando você, querido, de estar cheio do Espírito Santo. Mas em tudo, pelas orações e súplicas, e com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e a sua mente em Cristo. Então, quando você apresenta a Deus isso aí que está te preocupando, que está esvaziando a sua paz, diz que Ele vai guardar o seu coração e a sua mente aonde? Em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for o quê? Mentiroso? Não, verdadeiro. Aonde você vai encontrar a verdade, irmãos? Na palavra do Senhor. Eu conheço hoje muitos cristãos que citam frases de filósofos, que são réplicas e modificação do que está na Bíblia, e porque não conhecem a Bíblia, estão ouvindo coisas genéricas para transformar o modo de viver. Mas a palavra de Deus transforma o interior do ser humano. Aleluia! Você crê nisso? Pode aí glorificar o Senhor? Tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensa nisso. O que você lê, o que você acompanha, é digno de louvor? Se não é, querido, deleta isso, porque só está esvaziando o seu coração. Pense nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam e receberam e ouviram e viram em mim, ponho em, esse é o ponto principal, põe aonde? Em prática. E o Deus da paz estará na igreja, o Deus da paz estará no passado, o Deus da paz estará onde? Com vocês. Vamos estar de pé? Senhor, eu quero te agradecer por esse momento. Eu quero pedir em favor da tua igreja, que assim como Paulo teve esse discernimento e pôde ajudar cada uma daquelas pessoas, eu espero com essa reflexão poder ajudar a cada um de vocês. Não basta estar na igreja Nova Vida do Coelho, essa igreja não consegue mudar o seu interior, mas se você estiver na igreja do Senhor Jesus, ela será transformadora na sua vida. Não basta seguir a orientação do pastor Emilson, porque o pastor Emilson não salva ninguém, mas se você ouvir a mensagem de Cristo, o bom pastor, você estará cheio da presença dele. Você vai conseguir discernir que o tipo de vida que você vive não está condizente com a palavra do Senhor, e é possível ainda mudar nos dias atuais.
Mas também se essa mensagem te provocou raiva, ira, te deixou você aborrecido, glória a Deus por isso, porque a mensagem do Senhor está confrontando o seu pecado. Para quê? Para que você se arrependa, para que você olhe para o Senhor e diga como aquela mulher: tudo isso que você falou sobre os homens que eu vivo é verdade. Vejo que é profeta. A palavra de Deus, querido, expõe a nossa nudez, revela as nossas fragilidades e fraquezas, para que possamos ver que somente podemos ser fortes se tivermos nele. Pai, muito obrigado por esse momento, e que cada um possa estar cheio da tua graça e da tua presença. agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez, ouvindo Sua palavra, aprendendo mais de Ti, Senhor. Que sejamos, Senhor, cheios de Ti, que possamos ser aqueles que anseiam pela Tua presença, Senhor, porque sabemos que não somos nada sem Ti, Senhor. Leva, Senhor, o Teu povo guardado e protegido por Suas mãos, Senhor, e que possamos, no decorrer da semana, Senhor, praticar a Tua palavra. Que sejamos luz, Senhor, no mundo. É o que te pedimos, Senhor. Amém. Eu poderia estar em qualquer